Olá pessoal, boa tarde, vamos nessa, dando continuidade aí aos vídeos. Esse é um dos vídeos, é um dos temas que foi inclusive pedido, indicado na enquete pelas pessoas que me seguem, né? Esse vídeo é sobre a relação dos casais. Eu vou apresentar para vocês uma coisa bem interessante, didática, né? Que a gente utiliza quando estuda terapia de casais e terapia de famílias, que é a divisão das fases da vida relacional de um casal conforme os fenômenos mais importantes em cada etapa. Eu vou falar para vocês inicialmente do casal sem filhos, depois do casal com filhos pequenos, depois do casal com filhos adolescentes e por último os casais no que a gente chama de ninho vazio, quando os filhos já saíram do lar para construir suas próprias vidas. Bom, na primeira fase, na fase dos casais recém-casados, né, casais aí ainda sem filhos, tá certo? O que nós temos como maior dificuldade apresentada pelos casais, inclusive, é nessa fase inicial em que muitos casais vêm para a terapia de família. A questão principal, né, o que mais gera a disfunção que a gente diz, né, o comportamento disfuncional do casal, trocando em miúdos, problemas que fazem o casal não conseguir solucioná-los sozinho. Né, que geralmente a conduta do casal é buscar resolver os seus próprios problemas, até porque a vida é vivida no cotidiano dessas pessoas, mas o principal conflito na fase inicial é aquilo que eu costumo chamar a bagagem que eu trago da minha família, a bagagem que eu trago da minha família. Cada um traz um conjunto de regras, normas, princípios que tem por base, né, a sua família de origem. Porque a gente está falando de um novo núcleo familiar que se forma, né? Esses dois indivíduos, vindo das suas respectivas histórias, e aí eu vou tomar como história os parâmetros familiares, afinal de contas nós estamos falando do surgimento de uma nova família, cada um traz aquelas regras. Não, mas na minha família a gente lidava assim com dinheiro. Não, na minha família a gente mantinha a casa organizada e limpa dessa forma. Não, na minha família as mulheres não trabalham. Não, mas na minha família as mulheres trabalham. Então esse primeiro momento é um momento muito delicado, porque o casal que antes vivia ou nos seus lares com suas famílias, ou sozinhos ou com amigos, passam a compor um território que é de ambos. E esse território, gradativamente, ele vai passar a ter o conjunto de regras, de normas, de funcionamento daquelas pessoas, daquele núcleo familiar que passa a se formar. Muitos casais precisam de auxílio nessa fase e, de fato, criar um terreno comum que seja o nós, né, cedendo um pouquinho de um lado e do outro, é muito complexo para os casais que acabam de se formar. Vamos aí agora para a segunda fase, né? A fase dos casais com filhos pequenos. Entendendo, gente, que isso não é uma regra do que uma família tem de seguir para ser feliz. As famílias se constituem, se formam nas mais variadas estruturas e têm filhos ou não, enfim. É como eu falei no início, isso é uma construção didática para a gente estudar, sobretudo nós, psicólogos e terapeutas de família, como se dão os principais fenômenos / problemas nas vidas dos casais. Então, olha lá, segunda fase é a família com filhos pequenos. Aquele casal que levou um tempo para conseguir um terreno comum, o nosso espaço, a nossa casa, as nossas regras, evidente, com traços da minha e da sua família, mas algo que é nosso. Agora eles precisam, inclusive, se atentar para uma nova identidade. A identidade de pai e mãe, ou mãe e mãe, ou pai e pai. Enfim, independente da constituição, se é um casal de homem e mulher ou um casal homoafetivo. Então, esse casal precisa assumir novos papéis, que seja o papel de pai e mãe.
Aqueles que eram 2 passam agora a ser, no mínimo, 3. Toda a lógica do lar se transforma, toda a realidade se transforma. Tudo que era vivido a 2 passa a ser vivido a 3, né? Com novas responsabilidades, desafios. Para as mulheres, a gente tem aí a possibilidade, né, de oscilações hormonais potentes. Nós podemos ter inclusive o estado puerperal, aquele estado logo após o nascimento do bebê, onde pode se dar uma série de fenômenos que são muito complexos e difíceis para as mulheres. A gente vai ver isso no outro vídeo, com especialistas falando sobre isso, tá certo? A terceira fase é a fase do casal com filhos adolescentes. Aí os filhos já cresceram um tanto, já estão numa nova fase de vida, onde eles mesmos estão se tornando independentes enquanto sujeitos, estão abandonando suas identidades infantis, sendo apresentados para o mundo de uma nova forma, lidando com o mundo de uma nova forma e o mundo lidando com eles nessa nova maneira de existir. Não é incomum que os pais revivam suas adolescências nessa fase, inclusive apresentando algumas condutas típicas de adolescentes. Um confronto, por vezes, que pode se dar aparentemente de igual para igual, ao ponto de um membro do casal dizer para o outro: veja bem, você está tentando traçar limites agindo da mesma maneira que o adolescente. Veja, nesse momento também o casal se dá conta de alguns fenômenos sobre a sua carreira, que eu fiz da minha vida de trabalho até aqui, sobre a questão da longevidade. Meus filhos estão se tornando adultos e eu estou envelhecendo, gente, o ciclo normal da vida. E que bom que tenhamos a sorte de podermos envelhecer, não é verdade? E aí a última fase, a fase em que o casal torna a se encontrar, né? O casal dá a longa volta da vida, vivendo juntos todas essas questões e se reencontram frente a frente, só os 2, quando o ninho fica vazio, quando os filhos saem para construir as suas famílias, ou saem para viver suas histórias, as suas carreiras, né? Esse é o momento em que o ninho fica vazio, os filhotes alçam seus voos e o casal torna a estar unicamente um para o outro naquele espaço do lar, né? É nesse momento em que o casal se depara com a finitude da vida, ele precisa se reinventar nessa convivência. E também nesse momento, muitos conflitos se apresentam para as pessoas. Muitos deles vêm para tratamento na clínica, seja ela online ou presencial, para ter que lidar com essa etapa do ciclo, não só do casamento, mas também da crise existencial que pode se dar a partir desse momento. Gente, um desafio, fazer um recorte da vida de um casal em menos de 10 minutos, que a minha proposta é que os vídeos sejam com menos de 10 minutos. Espero que tenham gostado. Dúvidas, perguntas, podem escrever aqui embaixo, ou se sentirem mais à vontade, conversem comigo no direct. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.